coma. E ele explica por quê. Fala assim, olha, nesses momentos do desencarne, muitas vezes bate muitas culpas. E as pessoas tendem a ficar lembrando de situações que fizeram que muitas vezes podem levar os familiares a terem ódio. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou confessar. Ou então, pedem para algum familiar, olha, se vinga de tal pessoa porque ele me fez o mal. Hoje, graças a Deus, quase não se vê mais isso. A gente vê muito em filmes de antigamente. A pessoa, no momento do desencarne, jogava no colo do ente querido uma situação tão difícil quanto essa. Então, eles levaram Dimas ao coma, porque aí ele continuava ouvindo, sentindo o que estava acontecendo perto dele, mas não falando mais. Isso é importante, porque muitas vezes nós vamos visitar algum doente que está no hospital e ele está em coma, e nós ficamos ali do lado conversando como se ele não tivesse condição de captar o que a gente está falando, mas nós temos que pensar que ele pode, em algumas situações, captar. Então, é importante nós pensarmos nisso. Outra situação importante é o seguinte: não adianta, nesse momento do desencarne, nós ficarmos pensando em coisas erradas que fizemos. Ou então, em situações que nossa, eu tinha que resolver aquilo. Nós só vamos nos afligir. Então, o que eu tenho que pensar? Vou me entregar a Deus nesse momento. No livro Voltei, que é um outro livro do Chico, o irmão Jacob, que é o codinome de uma pessoa que era diretor da Federação Espírita Brasileira e que veio trazer nesse livro o processo do desencarne dele. Ele mostra o seguinte: de quem assistiu o desencarne dele, mais oito espíritos no Rio de Janeiro naquele dia, mostrando que, da mesma forma que está no livro Obreiros, muitas vezes as equipes espirituais, quando vão sair para fazer esse processo de desencarne, elas já fazem para mais de uma pessoa. E o que aconteceu? Eles estavam numa praia, porque aquele ar da praia ajuda demais, aquela aragem da praia, como o ar do campo também ajuda demais. Se você não está tão bem de saúde, o ar do campo vai ajudar bastante na sua recuperação. Bezerra de Menezes falou, olha, vocês não têm condição de volitar ainda, então, cada um vai ter um espírito de cada lado para volitar. Mas nós vamos passar num lugar onde tem muitos espíritos desequilibrados ali. Então, eu peço para vocês o seguinte: não pensem nas coisas não boas que vocês possam ter feito. Mesmo porque, se vocês estão sendo ajudados, é porque vocês fizeram o bem o suficiente para suplantá-las, ou pelo menos para dar condição de que vocês estivessem sendo acolhidos aqui. E aí eles foram passando. De repente, passaram pelo lugar onde estavam esses espíritos mais ainda muito desequilibrados, e uma das pessoas falou o seguinte: eu matei uma pessoa. Quando ele falou isso, veio um alarido lá de baixo: homicidas não passam, homicidas não passam. Aí Bezerra teve que trazer todos de volta, preparar de novo para fazer essa passagem. Então, é importante isso. Se nós estamos naquele momento, não adianta a gente ficar se jogando culpas, não. Vamos ficar o máximo em paz possível. Aí depois, continuando nesse detalhamento, André Luiz mostra que do corpo que Jerônimo, quando a mulher estava afastada, ele rompeu alguns vasos no corpo, que aí começou o processo de desencarne. E aí ele começou a se sufocar, os familiares chegaram novamente, mas aí já estavam no processo de desencarne, não teria mais problema. E André Luiz relata que começou a sair do umbigo, principalmente, uma substância embranquiçada que forma uma nuvem sobre
sobre o Dimas a mais ou menos 80 centímetros de onde ele estava deitado. E essa nuvem fica ali. E ele fala que, de repente, Jerônimo quebra no cérebro alguma coisa, que sai uma luz violeta dourada, que entra no meio dessa nuvem branca, essa substância embranquiçada que estava em nuvem em cima dele, que era o perispírito. Então, um dia até perguntei para o Donizete, Dono, o que é essa luz? Porque ele não fala, né? Ele falou, olha, na minha opinião, essa luz é o corpo mental. E saiu dali, a hora que entrou no meio do corpo espiritual, ele forma o corpo perispiritual que estava ali. Então, neste momento, ficou o corpo carnal e o corpo espiritual, mais ou menos 80 centímetros acima, ligados pelo fio que continua ligado do cérebro, saindo do cérebro do corpo carnal que acabou de falecer, para o perispírito, na cabeça do perispírito. E aí a mãe dele deixa ali o corpo e pega o corpo espiritual ali do lado, que está do lado, estava acima, e pega ele no colo. E o espírito fala, ó, só fica cuidando dele, que depois de algumas horas nós retornaremos para fazer o desenlace, o desembaraço do plano espiritual. O espírito sempre fala assim, não rompa que você consegue desenlaçar. Procedimento de romper esse laço que liga o corpo espiritual ou perispírito no corpo carnal, que leva a um conceito assim que morrer é diferente de desencarnar. Por exemplo, nesse momento, o corpo, os órgãos faliram do Dimas, o corpo espiritual saiu. O espírito nunca vai ficar no corpo ali depois da morte. Saiu. Mas desencarnou ainda não, porque estava ligado. E esse desligamento vai se dar de espírito para espírito. Quanto mais desmaterializado, quanto mais ligado a Deus, maior vai ser a facilidade do espírito de se desprender. Nesse livro, Pobreza da Vida Eterna, tem uma passagem não, tem um desencarne de uma senhora que era uma senhora espírita que tomava conta de um orfanato, que ela pede, Bezerra de Menezes, que estava assistindo a ela no momento do desencarne, e ela pede o seguinte, ó, eu queria eu mesma providenciar desatar esse fio. Olha que espírito mais evoluído. Ela demorou 2 horas para isso, mas ela não precisou da assistência dessa equipe médica para vir cortar esse espírito. Então, conforme o tipo de morte vai ser um pouco mais demorado, por exemplo, uma pessoa que comete suicídio, pode acontecer de ficar algum tempo, bastante tempo. Outra situação, quanto mais, como eu falei, quanto mais for ligado às coisas materiais, mais tempo vai ficar. Então, quando nós vamos, isso é importante, quando nós vamos num velório, não dá para ter certeza se o espírito está ali ou não ainda. Muitos só são desligados após serem enterrados. Então, esse processo, esse momento do velório é um momento muito importante. Só que a maioria de nós não dão a importância necessária, porque seria quase que você ir numa igreja. Você tem um respeito, você chegar lá, fazer uma oração, é muito importante orar pela pessoa, porque de repente ela está precisando de mais de uma oração ali. E a equipe espiritual precisa que você ajude nesse momento
porque a sua oração vindo do encarnado, mais materializada que é, pode até facilitar ele captar melhor aquela oração. Então, vai, faz uma oração, dá um abraço nos familiares, conforta os familiares. E lembre-se que o espírito pode estar ali perto. O espírito pode estar sentindo o que você está pensando, fazendo, falando. Então, no processo do Dimas, André Luiz pediu se ele podia ficar acompanhando o velório do Dimas, porque ele não lembrava-se de quando ele desencarnou, como é que foi. Então, o que aconteceu? Ele viu em diversas situações, uma, como o Dimas, eu falei, ele não tinha preparado a sua família para o desencarne, muitas vezes a mulher entrava em desespero e ia abraçar ele no caixão. Cada vez que ela fazia esse movimento, ele estava num cômodo, porque não tinha velório naquele tempo, era feito na própria casa. Então, ele estava num cômodo perto ali, num quarto perto da sala com a mãe, mas cada vez que alguém chegava perto do corpo, por exemplo, a mulher desesperada, ele sentia aquilo, queria, eu vou lá. Quer dizer, mesmo ele estando num estado de perturbação, que isso é muito importante nós falarmos também. Todos os espíritos, quanto mais evoluído, menor o tempo esse estado, ele fica num estado de perturbação no momento da morte. Ele não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes ele vai tipo num sonho, relembrando toda a vida. Muitas vezes não, quase sempre. Toda a vida dele. Vai pensando o que eu fiz, o que eu não fiz. Então, mesmo nesse estado de perturbação, ele sentia aquela aflição da mulher. E aí houve um problema lá de alguém que citou uma outra pessoa que desencarnou numa situação difícil, e esse espírito, por a pessoa ter falado o nome dele, apareceu ali. E quando Dimas viu aquele espírito, ele assustou-se, ele ficou muito aflito. Então, por isso da importância que nós temos que ter no momento do velório. O espírito conversando com o André Luiz até falou o seguinte: olha, André, bem-aventurados os indigentes, ou felizes, não foi bem-aventurados, felizes os indigentes. Nós estamos passando por uma situação dessa. Essa semana mesmo